Vamos falar hoje de uma das aparições marianas mais misteriosas e impactantes dos tempos modernos, La Salette. A história toda começa num lugar bem remoto, mas com uma mensagem que, olha, ecoa até hoje. Fica a pergunta, né? Como é que uma mensagem secreta, entregue a duas crianças que nem sabiam ler num lugar isolado, se tornou um evento tão grande que marcou a Igreja Católica? É essa a pergunta que a gente vai tentar desvendar agora, mergulhando numa história que tem de tudo: fé, mistério e muita, mas muita controvérsia. Então, para a gente começar a entender La Salette, primeiro a gente precisa conhecer os mensageiros, duas crianças bem improváveis que acabaram no centro de um evento extraordinário. E aqui está um ponto que é fundamental para essa história toda. A Melanie e o Maximin não eram ninguém importante. Eram crianças pobres, analfabetas, de uma das regiões mais esquecidas da França. A escolha de mensageiros tão humildes, sabe, é um elemento central que dá uma força incrível para essa história e para muita gente é o que a torna ainda mais real. E é aí que o mistério fica ainda maior. A tal bela senhora confia um segredo individual para cada um deles. Um segredo que eles não podiam contar para ninguém, nem mesmo um para o outro. E essa confidencialidade toda, que depois foi interpretada como contendo mensagens quase apocalípticas e até críticas ao clero, bom, isso aí virou o epicentro de toda a polêmica que veio depois. Agora sim, vamos para o coração do evento, o encontro em si. Vamos tentar recriar a cena lá nas montanhas, onde o inacreditável aconteceu. O cenário é uma montanha a 1.800 metros de altitude, lá nos Alpes franceses. Um lugar desolado, praticamente só frequentado por pastores. É importante ter essa imagem na cabeça, sabe? Porque a solidão desse lugar cria um contraste gigantesco com a magnitude do que estava prestes a acontecer. E olha que interessante, a primeira coisa que as crianças viram não foi uma imagem de poder, de majestade. Foi uma cena de profunda tristeza. Uma bela senhora, toda envolta em luz, sim, mas com o rosto entre as mãos, chorando. Essa imagem, de cara, é muito impactante e é a chave para a gente entender toda a mensagem que viria a seguir. A visão que elas descreveram era cheia de simbolismo. Detalhes que, vamos combinar, não faziam parte do dia a dia daquelas crianças. As roupas e principalmente uma cruz super brilhante no peito dela com um martelo e uma tenaz. Esses elementos, carregados de significado teológico, foram cruciais para que o relato delas fosse levado a sério. Mas é claro, a senhora não apareceu lá só para chorar. Ela tinha uma mensagem, um recado bem direto e urgente para, nas palavras dela, todo o seu povo. Essa frase é basicamente o resumo de tudo, né? De um lado, um aviso terrível sobre o pecado e suas consequências, do outro, uma promessa de uma abundância quase milagrosa. E a condição para essa virada de chave era uma só: a conversão. A mensagem colocava dois futuros completamente opostos na mesa. Era quase um ultimato divino. De um lado, punições que eram muito reais para quem vivia ali na França da época. A gente está falando da grande fome da batata que já assolava a Europa, de pragas na colheita, era um medo do dia a dia deles. Do outro, uma promessa de misericórdia e de fartura. A escolha e a responsabilidade ficava nas mãos do povo. Bom, era de se esperar, né? Um relato desses tão dramático não ia passar batido. A história das crianças se espalhou como fogo em palha e a reação foi imediata, polarizada, dividindo tanto a população quanto a própria igreja. A coisa explodiu mesmo, e para todos os lados. De um lado, a fé do povo, que abraçou a história na hora. Começaram a surgir peregrinações espontâneas, gente falando de curas. Do outro, um ceticismo pesado, acusações de fraude, de que era tudo invenção. E essa oposição vinha até de figuras importantes da igreja, incluindo o famoso cura d'Ars, que no começo não acreditou em nada daquilo. E o que é realmente impressionante aqui é a velocidade da aprovação oficial. Pensa bem, em apenas 5 anos, o que começou como um relato de duas crianças numa montanha se tornou uma aparição aprovada pela igreja. Foi muito rápido. O ponto de virada foi quando os segredos foram escritos e enviados ao Papa Pio IX. Dali para frente, a aprovação formal, em 1851, abriu o caminho para a construção da Grande Basílica. Só que a aprovação da igreja não encerrou a história. Na verdade, foi só o começo do legado de La Salette. Vamos entender um pouco por que essa aparição continua sendo tão importante, teologicamente falando. Então, onde La Salette se encaixa na teologia? A igreja classifica essa aparição junto com Fátima e Lourdes como uma aparição profética. Mas calma, profética aqui não é sobre prever o futuro. A ideia é que Maria age como os profetas do Antigo Testamento, sabe? Trazendo a vontade de Deus, fazendo um chamado urgente à oração e à penitência para o tempo presente.
E o legado disso tudo, a gente pode ver, literalmente, aquela montanha que era super isolada, hoje tem uma basílica que atrai milhares de peregrinos todo ano. É um testemunho de pedra de que aquela mensagem de 1846 continua muito viva, continua ecoando. E, no fim, a história de La Salette deixa a gente com uma pergunta no ar. A mensagem sobre conversão e as consequências das nossas escolhas foi entregue no século XIX, claro. Mas os temas centrais, escolha, responsabilidade e fé, isso não tem data de validade, né? É atemporal. Então, fica a reflexão. O que o eco dessa mensagem, vinda de uma montanha tão distante, nos diz sobre o mundo em que a gente vive hoje?